Spes non confundit. Bula de proclamação do Jubileu Ordinário do ano 2025. Francisco, Bispo de Roma, servo dos servos de Deus, a quantos lerem esta carta, que a esperança lhes encha o coração. Ancorados na esperança. A esperança forma, juntamente com a fé e a caridade, o trio das virtudes teologais, que exprimem a essência da vida cristã. No dinamismo indivisível das três, a esperança é a virtude que imprime, por assim dizer, a orientação, indicando a direção e a finalidade da existência de quem crê. Por isso, o apóstolo Paulo convida-nos a ser alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Assim deve ser. Precisamos de transbordar de esperança para testemunhar de modo credível e atraente a fé e o amor que trazemos no coração. Para que a fé seja jubilosa, a caridade entusiasta, para que cada um seja capaz de oferecer ao menos um sorriso, um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma escuta sincera, um serviço gratuito, sabendo que no Espírito de Jesus isso pode tornar-se uma semente fecunda de esperança para quem o recebe. Mas qual é o fundamento da nossa esperança? Para o compreender, é bom deter-nos nas razões da nossa esperança. Creio na vida eterna. Assim professa a nossa fé, e a esperança cristã encontra nestas palavras um ponto fundamental de apoio. De fato, é a virtude teologal pela qual desejamos a vida eterna como nossa felicidade. O Concílio Ecumênico Vaticano II afirma: se faltam o fundamento divino e a esperança da vida eterna, a dignidade humana é gravemente lesada, como tantas vezes se verifica nos nossos dias, e os enigmas da vida e da morte, do pecado e da dor, ficam sem solução, o que frequentemente leva os homens ao desespero. Enquanto, em virtude da esperança na qual fomos salvos, vendo passar o tempo, temos a certeza que a história da humanidade de cada um de nós não correm para uma meta sem saída, nem para um abismo escuro, mas estão orientados para o encontro com o Senhor da glória. Por isso, vivemos na expectativa do seu regresso e na esperança de vivermos nele para sempre. É com este espírito que fazemos nossa aquela comovente invocação dos primeiros cristãos com que termina a Sagrada Escritura: Vem, Senhor Jesus. Jesus morto e ressuscitado é o coração da nossa fé. São Paulo, ao enunciar este conteúdo em poucas palavras, usa só 4 verbos, transmite-nos o núcleo da nossa esperança. Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu próprio recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu. Por nós, passou através do drama da morte. O amor do Pai ressuscita-o na força do Espírito, fazendo da sua humanidade as primícias da eternidade para nossa salvação. A esperança cristã consiste precisamente nisto. Face à morte, onde tudo parece acabar,
através de Cristo e da sua graça que nos foi comunicada no batismo, recebe-se a certeza de que a vida não acaba, apenas se transforma para sempre. Com efeito, sepultados juntamente com Cristo no batismo, recebemos nele, ressuscitado, o dom de uma vida nova, que derruba o muro da morte, fazendo dela uma passagem para a eternidade. E se diante da morte, dolorosa separação que nos obriga a deixar os nossos entes queridos, não é possível qualquer retórica, o jubileu oferecer-nos-á a oportunidade de descobrir com imensa gratidão o dom daquela vida nova recebida no batismo, capaz de transfigurar o seu drama. É significativo repensar no contexto jubilar como este mistério foi compreendido desde os primeiros séculos da fé. Durante muito tempo, por exemplo, os cristãos construíram a pia batismal em forma octogonal, de 8 lados, e ainda hoje podemos admirar muitos batistérios antigos que mantêm esta forma, como em São João de Latrão, na cidade de Roma. Indica que, na fonte batismal, se inaugura o 8º dia, isto é, o da ressurreição, o dia que ultrapassa o ritmo habitual, marcado pela cadência semanal, abrindo assim o ciclo do tempo à dimensão da eternidade, a vida que dura para sempre. Esta é a meta para a qual tendemos na nossa peregrinação terrena. O testemunho mais convincente desta esperança é-nos oferecido pelos mártires, que, firmes na fé em Cristo ressuscitado, foram capazes de renunciar à própria vida da terra para não trair o seu Senhor. Temo-los em todas as épocas, e são numerosos, e talvez mais do que nunca nos nossos dias, como confessores da vida que não tem fim. Precisamos de conservar o seu testemunho para tornar fecunda a nossa esperança. Estes mártires, pertencentes às diferentes tradições cristãs, são também sementes de unidade, porque exprimem o ecumenismo do sangue. Durante o jubileu, desejo ardentemente que não falte uma celebração ecumênica para evidenciar a riqueza do testemunho destes mártires. Então, que será de nós depois da morte? Com Jesus, além deste limiar, há a vida eterna, que consiste na plena comunhão com Deus, na contemplação e participação do seu amor infinito. Tudo o que agora vivemos na esperança, vê-lo-emos então na realidade. A propósito, escreveu Santo Agostinho: quando me unir a vós com todo o meu ser, não existirá para mim em lado algum dor e tristeza. A minha vida será uma vida verdadeira, totalmente cheia de vós, Senhor. Então, o que caracterizará tal plenitude de comunhão? O ser feliz. A felicidade é a vocação do ser humano, uma meta que diz respeito a todos. Mas, o que é a felicidade? Que felicidade esperamos e desejamos? Não uma alegria passageira, uma satisfação efêmera que, uma vez alcançada, volta sempre a pedir mais, numa espiral de avidez em que o espírito humano nunca se encontra saciado, antes sente-se cada vez mais vazio. Precisamos de uma felicidade que se cumpra definitivamente naquilo que nos realiza, ou seja, no amor, para se poder dizer já agora: sou amado, logo existo. E existirei para sempre no amor que não desilude,
e do qual nada e ninguém me poderá separar. Recordemos ainda as palavras do apóstolo: estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem as potestades, nem a altura nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra realidade ligada à vida eterna é o juízo de Deus, quer no final da nossa existência, quer no fim dos tempos. Muitas vezes a arte tentou representá-los. Pensemos na obra-prima de Michelangelo na Capela Sistina, atendo-se à concepção teológica da época e transmitido um sentimento de temor a quem o observa. Se é justo preparar-se com viva consciência e seriedade para o momento que recapitula a existência, ao mesmo tempo é necessário fazê-lo sempre na dimensão da esperança, virtude teologal que sustenta a vida e nos permite não cair no medo. O juízo de Deus, que é amor, só poderá basear-se no amor, especialmente naquele que tivermos ou não praticado para com os mais necessitados, nos quais Cristo, o próprio juiz, está presente. Trata-se, portanto, de um juízo diferente do juízo dos homens e dos tribunais terrenos. Deve ser entendido como uma relação de verdade com Deus amor e consigo mesmo, dentro do mistério insondável da misericórdia divina. A Sagrada Escritura afirma a este respeito: tu ensinaste o teu povo que o justo deve ser amigo dos homens, e deste a teus filhos uma boa esperança, porque, após o pecado, dás a conversão, para que, ao sermos julgados, esperemos misericórdia. Como escreveu Bento XVI, no momento do juízo, experimentamos e acolhemos este prevalecer do seu amor sobre todo o mal no mundo e em nós. A dor do amor torna-se a nossa salvação e a nossa alegria. Por conseguinte, o juízo diz respeito à salvação na qual esperamos e que Jesus nos obteve com a sua morte e ressurreição. Visa abrir ao encontro definitivo com Ele. E, como em tal contexto, não se pode pensar que o mal cometido permaneça oculto, o mesmo precisa de ser purificado, para nos permitir a passagem definitiva ao amor de Deus. Compreende-se, neste sentido, a necessidade de rezar por aqueles que concluíram o caminho terreno. Uma solidariedade na intercessão orante, que encontra a sua eficácia na comunhão dos santos, no vínculo comum que nos une em Cristo, primogênito da criação. Assim, a indulgência jubilar, em virtude da oração, destina-se de modo particular a todos aqueles que nos precederam, para que obtenham plena misericórdia. De fato, a indulgência permite-nos descobrir como é ilimitada a misericórdia de Deus. Não é por acaso que na antiguidade o termo misericórdia era mudável com o termo de indulgência, precisamente porque pretende exprimir a plenitude do perdão de Deus que não conhece limites. O sacramento da penitência assegura-nos que Deus apaga os nossos pecados. Vem à mente, com toda a sua carga de consolação, estas palavras do Salmo: é Ele quem perdoa as tuas culpas e cura todas as tuas enfermidades. É Ele quem resgata a tua vida do túmulo e te enche de graça e de ternura. O Senhor é misericordioso e compassivo.
é paciente e cheio de amor. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. Como é grande a distância dos céus à terra, assim são grandes os seus favores para os que o temem. Como o Oriente está afastado do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. A reconciliação sacramental não é apenas uma estupenda oportunidade espiritual, mas representa um passo decisivo, essencial e indispensável no caminho de fé de cada um. Ali, permitimos ao Senhor que destrua os nossos pecados, sare o nosso coração, nos levante e abrace, nos faça conhecer o seu rosto terno e compassivo. Na verdade, não há modo melhor de conhecer a Deus do que deixar-se reconciliar por Ele, saboreando o seu perdão. Por isso, não renunciemos à confissão, mas descubramos a beleza do sacramento da cura e da alegria, a beleza do perdão dos pecados. Todavia, o pecado, como sabemos por experiência pessoal, deixa a sua marca, traz consigo consequências, não só exteriores, como consequências do mal cometido, mas também interiores, pois todo pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa de ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Assim, na nossa débil humanidade, atraída pelo mal, permanecem efeitos residuais do pecado. São tirados pela indulgência, sempre por graça de Cristo, o qual, como escreveu São Paulo VI, é a nossa indulgência. A penitenciaria apostólica providenciará a emanação das disposições necessárias para poder obter e tornar efetiva a prática da indulgência jubilar. Uma tal experiência, repleta de perdão, não pode deixar de abrir o coração e a mente para perdoar. Perdoar não muda o passado, não pode modificar o que já aconteceu. No entanto, o perdão pode nos permitir mudar o futuro e viver de forma diferente, sem rancor, ódio e vingança. O futuro, iluminado pelo perdão, permite ler o passado com olhos diversos, mais serenos, mesmo que ainda banhados de lágrimas. No passado jubileu extraordinário, instituí os missionários da misericórdia, que continuam a desempenhar uma missão importante. Que eles exerçam seu ministério também durante o próximo jubileu, restituindo esperança e perdoando todas as vezes que um pecador se dirige a eles de coração aberto e espírito arrependido. Continuem a ser instrumento de reconciliação e ajudem a olhar para o futuro com a esperança do coração que provém da misericórdia do Pai. Espero que os bispos possam valer-se do seu precioso serviço, sobretudo enviando-os onde a esperança está posta à dura prova, como nas prisões, nos hospitais e nos lugares onde a dignidade da pessoa é espezinhada, nas situações mais desfavorecidas e nos contextos de maior degradação, para que ninguém fique privado da possibilidade de receber o perdão e a consolação de Deus. A esperança encontra, na Mãe de Deus, a sua testemunha mais elevada. Nela, vemos como a esperança não seja um efêmero otimismo, mas dom de graça no realismo da vida. Como todas as mães, cada vez que olhava para o filho, pensava no seu futuro, e certamente no coração trazia gravadas
aquelas palavras que Simeão lhe dirigira no templo: Este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição. Uma espada trespassará a tua alma. E aos pés da cruz, enquanto via Jesus inocente sofrer e morrer, embora atravessada por terrível angústia, repetia o seu sim, sem perder a esperança e a confiança no Senhor. Desta forma, cooperava em nosso favor no cumprimento do que dissera seu filho ao anunciar que ele teria de sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, e ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E no parto daquela dor, oferecia por amor tornar-se nossa mãe, mãe da esperança. Não é por acaso que a piedade popular continua a invocar a Virgem Santa como Stella Maris, estrela do mar, um título expressivo da esperança segura de que, nas tempestuosas vicissitudes da vida, a Mãe de Deus vem em nosso auxílio, apoia-nos e convida-nos a ter fé e a continuar a esperar. A propósito, apraz-me recordar que o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México, está a preparar-se para celebrar, em 2031, os 500 anos da primeira aparição da Virgem. Através do jovem Juan Diego, a Mãe de Deus fazia-nos chegar uma revolucionária mensagem de esperança, que ainda hoje repete a todos os peregrinos e fiéis: Porventura não estou aqui eu, que sou tua mãe? Uma mensagem semelhante é impressa nos corações, em tantos santuários marianos espalhados pelo mundo, metas de inúmeros peregrinos que confiam à Mãe de Deus preocupações, sofrimentos e anseios. Neste ano jubilar, que os santuários sejam lugares sagrados de acolhimento e espaços privilegiados para gerar esperança. Aos peregrinos que vierem a Roma, convido-os a fazerem uma paragem orante nos santuários marianos da cidade, a fim de venerar a Virgem Maria e invocar a sua proteção. Estou confiante de que todos, especialmente aqueles que sofrem e estão atribulados, poderão experimentar a proximidade da mais afetuosa das mães, que nunca abandona os seus filhos. Ela que é, para o povo santo de Deus, sinal de esperança segura e de consolação. No caminho rumo ao jubileu, voltemos às Sagradas Escrituras e sintamos dirigidas a nós estas palavras. Nós que procuramos refúgio nele, encontramos grande estímulo, agarrando-nos à esperança proposta. Nessa esperança, temos como que uma âncora segura e firme da alma, que penetra até ao interior do véu, onde Jesus entrou como nosso precursor. É um forte convite a nunca perder a esperança que nos foi dada, a mantê-la firme, encontrando refúgio em Deus. A imagem da âncora é sugestiva para compreender a estabilidade e a segurança que possuímos no meio das águas agitadas da vida, se nos confiarmos ao Senhor Jesus. As tempestades nunca poderão prevalecer, porque estamos ancorados na esperança da graça, capaz de nos fazer viver em Cristo, superando o pecado, o medo e a morte. Esta esperança, muito maior do que as satisfações cotidianas e as melhorias nas condições de vida, transporta-nos para além das provações e exorta-nos a caminhar sem perder de vista a grandeza da meta a que somos chamados, o céu. Portanto, o próximo jubileu há de ser um ano santo, caracterizado pela esperança que não conhece ocaso, a esperança em Deus.
que nos ajude também a reencontrar a confiança necessária, tanto na Igreja como na sociedade, no relacionamento interpessoal, nas relações internacionais, na promoção da dignidade de cada pessoa e no respeito pela criação. Que o testemunho daquele que crê seja fermento de esperança genuína no mundo, anúncio de novos céus e nova terra, onde habite a justiça e a harmonia entre os povos, visando a realização da promessa do Senhor. Deixemo-nos desde já atrair pela esperança, consentindo-lo que, por nosso intermédio, se torne contagiosa para quantos a desejam. Possa a nossa vida dizer-lhes: confia no Senhor, sê forte e corajoso e confia no Senhor. Que a força da esperança encha o nosso presente, aguardando com confiança o regresso do Senhor Jesus Cristo, a quem é devido o louvor e a glória, agora e nos séculos futuros. Dado em Roma, junto de São João de Latrão, na solenidade da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, 9 de maio do ano 2024, 12º de pontificado. Francisco, Papa.